Olá, meu nome é Neí Maria, sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas. Quero conversar com você sobre um tema que muitos já conhecem, mas às vezes no decorrer da situação, do acidente, a gente não fica antenados. Ficar antenados para um diagnóstico precoce. E nós temos diariamente os cuidados com o paciente idoso. E muitas vezes esse paciente idoso pode ser um paciente com demência e pode ser um outro tipo de patologia. Vamos imaginar até um paciente oncológico. E pode ser que esse paciente venha a ter um acidente vascular encefálico. E como que eu posso fazer esse pré-diagnóstico? Então, nós precisamos ficar antenados aos sinais do paciente, do familiar que nós cuidamos. E quais são os principais sinais que esse paciente pode apresentar e que as sinais físicos que você vai olhar para ele e você vai perceber que está diferente. Então, eu vou falar de alguns sinais e aí você vai tentar gravar. E antes, eu quero dizer o quê? Muitas vezes esses sinais a gente pensa que o paciente está sentado, mas você vai ter que observar os sinais também nesse paciente se ele estiver deitado. Então, o primeiro sinal é o S. Então, o S é de sorrir. Então, a gente precisa observar a face do paciente. Então, muitas vezes nem é o sorrir, é se esse paciente está com a boca torta para um dos lados, se ele está puxando o lábio para um dos lados. Segundo, o A de abraçar. Não quer dizer também que é só você pedir ele um abraço. Ah, vem me dar um abraço. Não, você pode observar se esse seu familiar não consegue levantar o braço. O braço está mais caído, mais solto, está sem força. Você pode pedir um abraço? Pode, mas você pode perceber que ele não tem força nos braços. Mas, como fisioterapeuta, já ocorreu de um familiar me ligar, mandar o vídeo para eu ver. E os membros superiores estão normais. Sabe aonde que perdeu a força? Foi nas pernas. O paciente não consegue ficar em pé. Tem um edema, tem uma fraqueza, tem uma rotação da perna. Então, você vai ficar de olho em um dos sinais, qualquer um dos sinais. Então, não é só o abraço, você consegue colocar ele de pé? Ele está se equilibrando? Como é que está o tronco dele? Tá. Vamos pensar agora na fala. Aí a gente poderia dizer que alguns pacientes, a gente pode sim. A gente pode primeiro cantar uma música para ele e pedir para ele cantar aquela música. Suponhamos que o M é de música. Suponhamos que ele gosta de uma música e você já sabe a música que ele gosta, canta para ele. E aí você vai observar se a fala está enrolada, se a fala está apresentando assim alguma alteração, se a língua também está difícil para ele até deglutir.
não comeu nada, não está comendo nada, começa a prestar atenção na boca, mas também na língua, na articulação da fala, tá? E tem um outro sinal importante. Muitos pacientes são hipertensos. Então, pacientes hipertensos podem ter uma dor de cabeça muito forte. Então, preste atenção se ele está tendo essa dor de cabeça, dor na nuca, que já eu estou com a dor na nuca, uma dor insuportável. Pode ser o acidente vascular encefálico, também que nós chamamos de derrame. Isso você não precisa avaliar só com ele sentado. Não, na cama você pode perceber. Ele está com dificuldade de passar da posição deitada para sentada. Ele não está me ajudando. Essa pré-avaliação é muito importante. É muito importante por quê? Porque você pode sim chamar uma ambulância, a urgência. Então, nós podemos sim pré-diagnosticar. Um desses sinais já dá para você ficar antenada. Quanto mais rápido nós levarmos ele para o médico, convidar o médico para visitar a residência ou ir para o pronto-socorro, vai ser muito importante para ele. Por quê? Porque o médico vai intervir com o medicamento correto, com o diagnóstico correto e vai poder ajudar que aquele retorno venoso volte a ser o normal, a um equilíbrio do retorno venoso. E, consequentemente, as complicações e as sequelas vão ser menores. Porque, geralmente, muitos dos pacientes que têm um acidente vascular hemorrágico ou mesmo isquêmico, dependendo das horas que levou ele para o pronto-socorro ou para um hospital, levam a sequelas, que seria a hemiplegia, a hemiparesia ou até um óbito. Eu vou te contar uma história rapidinha de dois jovens. Uma vez, um jovem de 17 anos estava assistindo televisão com seu pai. Eram mais ou menos 10, 11 horas da noite. E, de repente, ele começa a gritar: papai tá morrendo, papai tá morrendo. A irmã sai em direção à sala. E chegando na sala, ela se depara com o pai e o irmão. E o pai já estava com o pescoço torto, sem fala, não tinha força nas pernas. E aquele irmão dela pediu: me ajuda a carregar o papai. Aquela menina de 14 anos ficou imóvel. Ela não enxergou, ela viu parte do que aconteceu, mas a parte como o irmão tirou, como o irmão levou até a caminhonete sozinho, como o irmão foi até o hospital sozinho, ela não viu. Foi um acidente na vida do pai dela e na vida dela, porque ela ficou traumatizada. Então, você tem que pensar que naquele momento, o irmão conseguiu ver que o pai estava muito ruim e levou. Mas muitas vezes a gente tende a deixar aquela pessoa na cama, vamos esperar. Esse não é o caminho. O caminho é levar rapidamente. Aquela menina sou eu.
e meu irmão conseguiu levar. Mas por na minha cidade, que era do interior, nós não termos recursos para fazer a cirurgia, meu pai, depois de 7 dias, veio a falecer do acidente vascular encefálico, de um derrame. Então, cuidemos nós para fazermos um pré-diagnóstico. E aí teremos a capacidade de reduzir as complicações. Muito obrigada. Eu estou com o canal no YouTube, Humanizando Vidas. Inscreva-se. Neí Maria Garcia, Humanizando Vidas. Compartilhe. Compartilhe a sua dor. Compartilhe o seu medo. Para que eu, como fisioterapeuta, possa abordar talvez um tema simples para uns, mas para outros importantes. Muito obrigada. Receba o meu abraço.